e o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é as boas novas dadas por Deus. É o ensinamento de que somos salvos por meio da graça de Cristo, sem as obras da lei, mediante a fé no sacrifício expiatório do Senhor Jesus. O Evangelho mostra que nós somos salvos pela graça de Cristo, sem mérito nenhum da nossa parte, unicamente por meio da graça de Cristo. Lá em Romanos 3,20 diz assim: por isso nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei tem um único objetivo da lei, é mostrar o pecado. Se não existisse a lei, nós não íamos sentir pecador, nós não íamos conhecer o pecado. E nós também não ia sentir arrependimento e nem tristeza pelo pecado. Porque como que uma pessoa vai sentir tristeza e arrependimento por uma coisa que não existe? O pecado só é revelado por meio da lei de Deus. De maneira que a lei serviu de aio, ou serviu de guia para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos salvos. A fé mostra o pecado. Uma vez a gente sentindo pecador, sentindo o peso do pecado, as consequências do pecado, o castigo do pecado, a punição do pecado, e sentindo incomodado com o pecado, tristeza pelo pecado, aí o que a gente faz? Corre ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi justamente porque por causa da lei do pecado que Deus enviou seu Filho para nos libertar da condenação do pecado. Se não existisse lei, não existiria pecado. E se não existisse pecado, Jesus não precisaria ter vindo ao mundo para morrer por nós. Então existe uma íntima ligação entre a lei e o Evangelho. A lei condena, o Evangelho de Cristo perdoa, o Senhor Jesus perdoa o pecador. Muitas pessoas pensam que para obedecer à lei tem que negar o Evangelho, tem que negar a graça de Cristo. E o inimigo leva outras pessoas também aos extremos. O inimigo quer fazer as pessoas entender que para obedecer ao Evangelho, para aceitar Jesus, tem que negar a lei. Mas não pode. A lei e a graça andam junto. A misericórdia e a justiça andam de mãos dadas. O pecado condena, o Senhor Jesus perdoa pela sua graça. Quando o pecado nos condena, o que nos faz? Recorre a Jesus. É para isso que o Senhor Jesus veio. Agora, se Deus pudesse ter tirado a lei, anulado a lei, não existiria pecado. Mas as Escrituras Sagradas mostram que temos que obedecer à lei e o Evangelho juntamente. Duas coisas que andam juntas, a lei e o Evangelho. A função da lei é mostrar o pecado, ela não tira pecado. A lei de Deus não justifica o pecador. A função dela é só uma, mostrar que o pecador, que ele está em pecado. E ela serve de aio para a pessoa ir a Jesus, que a pessoa sabe que Jesus é que perdoa, né? Então, a função da lei é mostrar o pecado, o Evangelho apresenta o Senhor Jesus, que justifica nós de nossos pecados. O perdão por meio de Cristo.
É muito fácil entender o Evangelho. Agora, as pessoas que não querem, aí fica difícil. Nós temos que saber entender a lei e o Evangelho. Todos os dois são importantes. A gente nasce no pecado, mas quando a gente põe uma idade e a gente começa a sentir o peso do pecado, o sofrimento que ele causa na gente, a gente vê falar de Jesus, o Evangelho, lê o Evangelho, então as pessoas pensam, agora sim, agora eu vou pedir perdão, vou recorrer ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus perdoa, né? Lá em Romanos 1,16 diz assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. O poder de Deus está na palavra, está no Evangelho, para a salvação de todo aquele que nele crê. Se a pessoa, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todo aquele que crê no Senhor Jesus e aceitar o Senhor Jesus é perdoado os pecados. Primeiro, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, que aponta o Senhor Jesus, que é salvação para todo que crê. Primeiro do judeu e depois também do grego, ou seja, para todas as pessoas. Mas primeiro o Evangelho veio mesmo para os judeus, a nação escolhida. Deus escolheu entre todas as nações o povo judeu para dar o Evangelho para eles repartir com os outros. É essa a função, né? E realmente a maioria dos judeus fizeram isso, não fizeram como nação, mas fizeram individual. Foi a maioria dos pregadores do Evangelho foi os judeus. Pedro era judeu, aqueles apóstolos todos foram judeus, e muitos dos judeus pregavam o Evangelho. Somente o Senhor Jesus é que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa justiça. Quando João Batista estava batizando nas margens do Jordão, de repente ele viu entre a multidão do povo o Senhor Jesus. Ele nunca tinha visto o Senhor Jesus, mas quando ele bateu o olho no rosto do Senhor Jesus, ele viu estampado ali, o Filho de Deus. O Espírito Santo falou na mente dele na hora, e ele apontou no meio de todos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lei não tira o pecado do mundo, mas aponta o pecado. E para que o pecador possa arrepender e ir até o Senhor Jesus. Então, quando a pessoa dizer que lei não salva, você fala sim, mas ela mostra o pecado. E nós, sabendo do pecado, nós recorre ao Senhor Jesus que perdoa o pecado. Agora, quem não conhece a lei não reconhece que é pecador e também não tem necessidade de Cristo. E outra coisa, sem a lei de Deus também a gente não sabe como caminhar com Cristo. Como que nós vamos caminhar no caminho da verdade se não tem uma lei para dirigir a gente na verdade? Como que uma pessoa vai saber que o primeiro mandamento manda adorar um único Deus, o Pai, se não tivesse uma lei que mostrasse isso para nós? Eu só sei que o primeiro mandamento mostra que não terás outros deuses diante de mim, diante do Pai, porque tem uma lei que me mostra que há um único Deus, o Pai. Então essa é a razão. Agora, quem não conhece a lei não sabe qual o dia da semana que é para guardar, não sabe se pode ou não adorar em mais cultura, não sabe se pode ou não falar o nome de Deus em vão. As pessoas ficam perdidas, né? Então, a lei não salva, mas ela mostra nossos pecados. A lei mostra que o salário do pecado é a morte. A lei mostra que o salário do pecado é a morte. E a justiça de Cristo nos livra da condenação do pecado.